agora no Metrópolis. Boa noite. Vai começar nesta sexta-feira o já conhecido Festival de Documentários É Tudo Verdade. A mostra acontece simultaneamente em São Paulo e Rio de Janeiro e depois vai para Campinas, Brasília e Belo Horizonte. Neste ano são 77 títulos de 26 países diferentes. Na competição de longas e médias metragens brasileiros, 6 dos 7 filmes são de diretores que nunca competiram no É Tudo Verdade. Então vamos conhecer um pouquinho dos concorrentes a esse prêmio, que é o mais valioso do festival, dá R$110 mil ao vencedor. Eu sou um homem maldito. Por que a gente está fazendo esse filme, né? Um ser maldito, eu fico com liberdades enormes de fazer o que eu quero. Bernardes investiga a vida e a obra do arquiteto carioca Sérgio Bernardes, que foi incompreendido em sua época por ter trabalhado para a ditadura militar. É seu neto, Tiago, quem vai em busca da história de um dos mestres da arquitetura moderna brasileira. O documentário Dominguinhos acabou se desdobrando em uma websérie. Na internet é exibido um episódio por semana, mas só no cinema se podem ver imagens de arquivo e depoimentos do músico que morreu no ano passado. Outro documentário centrado em música é Triunfo, sobre o dançarino pernambucano Nelson Triunfo, considerado o pai do hip hop no Brasil. Em Por um Punhado de Dólares, Os Novos Emigrados, acompanhamos 3 famílias sustentadas por parentes que emigraram em busca de oportunidades. Democracia em Preto e Branco mostra como o movimento da democracia corintiana, liderada por jogadores como Sócrates e Casagrande, influenciou o processo de redemocratização do país na década de 80. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Eu também não tinha a menor ideia de que a gente ia andar junto todos esses anos. Dirigido por Carlos Nader, Homem Comum acompanha o caminhoneiro Nilson de Paula, com o qual o documentarista conviveu por quase 20 anos. Profissão? Jornalista. 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 Jornalista? Biscateiro. Sei lá. E o novo longa do gaúcho Jorge Furtado, O Mercado de Notícias, discute o papel da imprensa hoje no Brasil. São levantadas questões como a resistência da mídia em se aceitar como um agente político e o perigo de virar puro entretenimento. Dizem que é muito difícil entender uma revolução quando ela está acontecendo. O jornalismo depende dos jornalistas, né? Tava aqui, falando que eu fiquei com vontade de ver todos com o Cunha Júnior. Com certeza, né? Com essa lista que o Amir está trazendo para a gente esse ano. Uma lista que eles estão trazendo para a gente, né? Hoje o festival é só vitrine, né? É claro. Ô, Amir, obrigada, viu, mais uma vez de estar vindo aqui, falar um pouco do festival. Estamos em casa. Amir, tem muita gente nova, vamos dizer assim, no festival, né? Tanto na competição nacional como internacional. Tem uma nova nesse sentido que é a primeira vez que está participando. Tem do das festival, duas né? coisas, né? Tem muita gente que está, de fato, estreando na Tudo Verdade. Né? E tem essa particularidade que a gente já foi descobrir depois que acabou a seleção brasileira e a seleção internacional, que são feitos por comitês diferentes, eu participo dos dois, mas por críticos e realizadores de tudo. Que depois que a gente foi ver que só em 7 brasileiros, só um, que é o Carlinhos Nader, já tinha concorrido. E no internacional também só um, que é o americano Alex Gibney, também já tinha concorrido. Né? E
a gente às vezes esquece, mas festival é retrato de momento, né? Você está retratando uma safra, o que está acontecendo. E o que a gente acha que está retratando nesse momento é, tanto interna quanto externamente, um instante de renovação. Uma nova geração que está fazendo documentários. E isso é muito saudável, quer dizer, porque isso confirma isso que a gente sempre tem dito. O documentário está mais perto de todos nós, como espectadores, mas também como potenciais realizadores. E é isso que está acontecendo. Tem uma moçada que está usando o documentário como instrumento de expressão e ficando no documentário. Não é mais só apenas um gênero que muitas vezes é um gênero de iniciação. Né? Você faz um curta documental, que era uma espécie de cartão de visita para você fazer sua carreira fazendo cinemão. Não, hoje tem gente que faz e você vê que está estreando em longa-metragem, fazendo documentário e desenvolvendo carreira em documentário. É muito bacana isso. Tem uma particularidade também que a gente vê alguns filmes que estão frescos, de coisas que acabaram de acontecer. Por exemplo, um brasileiro que se chama 20 Centavos. 20 Centavos fala das manifestações do meio do ano passado. Tem uma coisa que é essa revolução digital que a gente está vivendo. Quer dizer, todos nós temos agora uma câmera em nossos bolsos. Né? Então, é uma característica do 20 Centavos, do Thiago Tambelli, assim como uma característica de um filme internacional, que é o Retorno a Rome, do Talay Derk, que é um cineasta sírio exilado. Ambos foram editados a partir de imagens captadas por muitas pessoas. Acho que o filme do Talay, um pouco menos, acho que são 4 pessoas que filmaram na Síria, na Guerra Civil Síria, e com uma temperatura da história que é incrível a gente ver tão próximo do fato histórico, isso já está em longa-metragem. E no Brasil é uma coisa, quer dizer, o 20 Centavos é impressionante. É como se você tivesse em dezembro... Pensem no seguinte, em dezembro de 64, tivesse nas telas do Brasil um documentário sobre o golpe. Pois é. Seria politicamente impossível, porque a censura não deixaria. Agora, tecnologicamente, também era complicado. Os filmes não eram feitos com essa velocidade. E isso eu tenho a impressão que vai ser uma característica cada vez mais marcante do documentário. Parte da produção vai estar pegando fogo. Isso é muito legal. Falando em pegar fogo. Inevitavelmente, eu entrevistei o Coutinho no final do ano passado, quando ele veio para a Mostra, ele foi homenageado na Mostra. Isso. E, evidentemente, no Festival É Tudo Verdade, que ele era um fã. Né? Há 2 anos, a gente fez quando o Cabra, que agora está saindo em DVD. Isso. Infelizmente, de maneira póstuma, foi restaurado há 2 anos. Nós fizemos uma retrô do Coutinho, tendo o Coutinho como co-curador, que para mim foi uma honra. A ideia foi, eu falei, Coutinho, o Cabra está restaurado, uma nova geração vai ver. O que mais as pessoas têm que ver que tornaram você documentarista? E ele fez uma seleção das coisas dele, e a gente passou e fez uma mesa em São Paulo e outra no Rio, muito emocionantes e tudo. O que tem nesse, isso, né? O que tem... As 2 grandes novidades que a gente tem na caixa são 2 filmes feitos pelo Coutinho, que chamam Sobrevivente Galileia e A Família de Elizabeth Teixeira. Um é o média e um é o curta. Que foram feitos foram filmados em janeiro e fevereiro do ano passado. Portanto, um ano antes da morte do Coutinho, foram editados, com a maior parte deles com o Coutinho acompanhando essa edição desses filmes. E ambos são filmes que tratam de reencontros com personagens do Cabra. Estão separados por uma razão familiar. A família da Elizabeth Teixeira mereceu um filme específico. E 2 militantes da luta camponesa que aparecem no Cabra e que ainda estão vivos aparecem no Galileia. Né? É simplesmente isso. O que mais me chama a atenção é que você revê a força única do Coutinho como alguém que sentava e fazia isso que a gente está fazendo agora, que é conversar e extrair histórias das pessoas de uma maneira que é raríssima a gente ver. São pessoas... É legal a gente pensar nisso. Sim. A gente já viu um filme que o Coutinho já tinha feito isso com elas, que é o Cabra. Né? Ele volta a fazer isso agora,
30 anos depois, reencontrando essas pessoas, e a força desse encontro é muito grande. Então, e é muito legal o seguinte, são filmes que eu acho que andam sozinhos. Você não precisa necessariamente ter visto Cabra para se emocionar com a família da Elizabeth Teixeira e com Sobreviventes de Galileia. É claro que se você viu o Cabra, é uma preciosidade para você, porque ganha uma outra dimensão. Mas eu vi os dois filmes também, depois de ter visto o Cabra... Que tem vida própria. E fiquei pensando nisso, se eu tivesse um olhar fresco... E te emociona esse encontro dele, novamente, com essas pessoas, e o jeito que as pessoas recebem o Coutinho, de uma forma próxima mesmo, assim, muito próxima, e que querem contar as histórias para ele. É que a gente acha, parece que as pessoas querem, né? Mas o talento dele é justamente esse, fazer com que as pessoas quisessem contar essas histórias. Eu gosto de frisar sempre uma coisa. O Coutinho não é apenas um grande conversador dentro do universo do documentário brasileiro. É um consenso no mundo para onde você vai. O maior entrevistador e conversador da história do documentário foi Eduardo Coutinho. A obra dele é única. Não tem ninguém com esse talento. Muito bem. Você estava falando de um monte de coisas para a gente assistir. E tem um monte de coisa para a gente falar aqui. Eu particularmente gostaria muito de ver o do Gondry, o novo do Gondry. Gostaria muito de ver... Que eu não conheço. O Imamura, por exemplo, eu conheço dos longas de ficção dele, mas ele fez documentários que de 65 a 75? Isso, não é só você que não conhece. Isso é uma coisa que o Ocidente descobriu há 2 anos e meio. Né? O Imamura tem uma história muito legal, a história dele. Ele faz parte daquela novela vague japonesa do final dos anos 50, início dos anos 60, junto com o Nagisa Oshima, por exemplo. Ele tem muito sucesso como jovem cineasta, faz filmes muito viscerais, e ele entra em crise com a ficção. Ele acha que a ficção não estava dando conta mais para ele contar aquilo que queria contar da sociedade japonesa. É o contrário, eu gosto de dar esse exemplo, do Kieslowski. O Kieslowski abandonou o documentário do começo da carreira dele, depois de 10 anos fazendo documentário, porque ele falava, não, o documentário não dá mais conta do mundo para mim, eu preciso da ficção. O Imamura foi o contrário. Ele ficou 10 anos, ele abriu uma escola de documentário, e ele começou a fazer só documentários. Fez uma dezena de títulos que são muito originais, formalmente, sobretudo um filme que abre essa nova vertente na carreira dele, que chama O Homem que Desaparece. E todos os filmes têm a ver com marginalizados da história do Japão. É muito forte isso, é muito forte. Isso é inédito aqui pra gente, né? Isso é completamente inédito. Então, estamos trazendo... É inédito, é isso que eu disse. A gente não tinha essa noção do Imamura. O Imamura ganhou 2 palmas de ouro com a Balada de Narayama, com a Enguia. Não é um nome desconhecido, mas é muito gozado, que mesmo a gente que é do ramo, o cara tem um momento importante da carreira dele que a gente não sabia, que tinha passado meio batido, né? Que é meio que acontece com a Helena Sober na retrospectiva brasileira, que é a primeira cineasta que a gente homenageia. A Helena no Brasil já é bastante conhecida, porque ela veio com Carmen Miranda, Banana de My Business, ganhou muitos prêmios, Vida de Menina ganhou muitos prêmios, é uma da gente, que ela lançou no passado, na Tudo Verdade, foi premiado, teve uma excelente recepção crítica. A gente achava que a gente conhecia a Helena, mas a Helena começou a carreira dela. Ela fez 2 curtinhas no Brasil nos anos 60 e foi para os Estados Unidos, morou 30 anos, fez 10 filmes nos Estados Unidos que a gente não conhecia. E são 10 filmes formalmente muito elaborados. Existem momentos distintos, ela tem uma trilogia feminista muito forte, que foi influente dentro da cinematografia americana, é importante falar isso. A Helena escreveu o nome dela dentro da história do documentário nos Estados Unidos também. Aí tem toda uma parte que é uma parte anti-imperialista, então ela vai falar do golpe no Chile, vai falar da Nicarágua, tem um filme maravilhoso que chama Conexão Brasileira, em que ela explica para os americanos o que foi o golpe de 64 e como deu tão errado e a gente estava tão endividado no começo dos anos 80. Mas é incrível, a gente achava que a gente conhecia a Helena. Pois não conhecia. Pois bem, conheceremos No É Tudo Verdade. Tem quantos filmes dela? 8? São 8 filmes dela e um retrato dela feito pela Betsy de Paula. Bom,
Tem outros destaques, outros filmes que o Metrópolis, durante toda essa semana, vai poder dar essas dicas para vocês. Fiquem espertos que a gente está aqui, ó, seguindo a programação do É Tudo Verdade para dar os melhores filmes para você ver. Muito obrigada, viu? Obrigado, Didi. Obrigado, Cunha. É sempre um prazer estar aqui. Opa. Muito obrigada. Bom, até domingo, a cidade de Curitiba recebe o Fringe, mostra paralela do Festival de Teatro da capital paranaense. Dentro do evento acontece a mostra Ademar Guerra, com 9 grupos do interior aqui do estado de São Paulo. Então a gente vai para o intervalo ao som de uma dessas trupes, os Anônimos da Arte de Botucatu. Metrópolis volta daqui a pouco. Cartireiro bate palma, também bate o pé no chão. Cartireiro dança alegre com muita satisfação. Ai, ai. Um concerto para relembrar e lamentar os 50 anos do golpe militar no Brasil, que aconteceu em 1º de abril de 1964. Ao piano, a norte-americana Ursula Oppens, indicada a 4 prêmios Grammy. A vinda de Ursula Oppens ao Brasil se deve à lembrança do diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eu era aluno de música na Inglaterra há 30 e poucos anos atrás, na graduação, e eu vi Ursula Oppens e Frederic Rajewski ao vivo, tocando. E eu nunca esqueci. Então entramos em contato, ela tinha a data livre, adorou a ideia, nunca tinha vindo à América Latina. As 36 variações sobre a canção O Povo Unido Jamais Será Vencido foram compostas por Frederic Rajewski, especialmente para Úrsula. Actually, we went together to a concert where Inti Illimani, the Chilean group, sang this, and it was after the concert he said, "What if I write a series of variations on it?" Oh, so, how nice! Yes, how wonderful! O Povo Unido Jamais Será Vencido é a essência de tudo. Uma peça escrita, a música originalmente escrita no Chile. Então eu acho que isso daí traz também um sentimento de união de toda uma região da América Latina que passou pelo que a gente também passou. Na segunda parte do concerto, um repertório brasileiro. Faltava alguma coisa e eu propus Cláudio Santoro, porque um compositor brasileiro que viveu na pele as agruras do regime militar, morou no exílio durante muitos anos, morou na Alemanha. Então ficou este programa com um compositor brasileiro muito associado àquele momento, né? E depois as 36 variações sobre o Povo Unido Jamais Será Vencido. I'm so honored. I'm really thrilled about it. I feel that this piece, The People United, exists in kind of 2 facets. One is that it is always a political piece. It does remind people of what happened in history. The other is that it's a great piano piece. I think the music inspires people to keep, not to lose faith. I think that's the main, it won't change a government, but it does keep the people inspired to keep going. To keep going. I mean, I think that's the function of it. Pela primeira vez, um texto do dramaturgo britânico Martin Crimp é encenado no Brasil. A Fatal Companhia leva para o palco Na República da Felicidade e as discussões do texto são bem atuais. O consumo exagerado, egos inflamados, os excessos da sociedade contemporânea. Eu não quero causar problemas no aeroporto. Eu levanto meus braços, afasto minhas pernas, me deixo ser revistado. Quanto mais tempo eu sou revistada, mais segura eu me sinto. A República da Felicidade é um texto aí que critica essa sociedade que tem os excessos, nessa sociedade moderna. Como é que é isso? Principalmente o individualismo. Martin Crimp, ele tem muito essa característica dessa crítica ácida e um pouco meio sem esperança, sabe? Ele não é um cara que tem um final de peça que seja, mas aqui tem um caminho, né? Ele dá um retrato de uma sociedade que ele acha que está bastante corrompida e olhando assim para o próprio umbigo, né? Essa é minha bunda. Ela não representa nada. Minha bunda não é parte de um grupo.
público. Minha bunda é feliz, aceitando as coisas como elas são. Martin Krimp escreveu Na República da Felicidade em 2012, um texto que faz o público rir de seus próprios erros. O espetáculo tem projeções de vídeo, coreografias e música ao vivo. O diretor da peça teve a autorização do próprio autor para dar um tempero brasileiro na trilha sonora. Num Skype que a gente fez com ele, a gente falou, olha, a gente está fazendo aqui as nossas próprias músicas em cima das suas letras. Ele falou, pô, mas que genial, eu adoraria que acontecesse isso no mundo inteiro. Em geral, os caras me pedem um CD e tiram as músicas. Mas isso vai fazer mais sentido, porque vai ter uma música que tem mais a ver aí com o momento de vocês, né? Sempre ficarei bem, sempre me divertirei, sexo e gozarei bem, me olho no espelho, sempre jovem estarei, você não quer. E vocês, como é que é interpretar então esse autor? É difícil porque é isso, né? É uma peça que aborda dentro da concepção mesmo cênica várias coisas. Então a gente tem coreografia, a gente tem música, tem interpretação em estilos diferentes, né? Porque você tem o realismo, aí depois você vai para uma coisa quase absurda. Então é uma vantagem, eu acho, pra gente, porque a gente acaba trabalhando com várias coisas numa peça só. E não deixe que se vá, nunca deixo que se vá. Hora de um rápido intervalo. Antes, dicas culturais para você curtir no estado de São Paulo. Outra vez nós aqui vai vendo, lavando o ó debaixo do sereno. E cada um no seu castelo, cada um na sua função. Tudo junto, cada qual na sua solidão. Hey, mulher mata, Merit, libera. De longe a rádio só tá na atmosfera. Você queria enlouquecer, essa é a minha chance. Você queria enlouquecer, esse é um romance real. O grupo Adaiko Yamato se apresenta a partir de amanhã aqui em São Paulo, uma das mais importantes companhias de taiko moderno do Japão. O antigo tambor de guerra japonês ganhou uma formação mais musical com influências do jazz americano após a Segunda Guerra Mundial. É a segunda vez que o grupo Adaiko Yamato vem ao Brasil. A última foi em 1997. E é com os tambores japoneses que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Uma boa noite para você e até amanhã.